Boa tarde. Mais uma tardezinha de domingo, um bate-papo. Espero que seja bem legal, tá? Essa é a intenção, que o bate-papo seja extremamente produtivo, não é mesmo? Então, na semana passada, eu com a minha santa ignorância dentro das redes sociais, eu não consegui salvar a live novamente, né? Foi mais uma que eu perdi. E realmente eu fiquei bem triste porque eu tenho salvado esse material como conteúdo mesmo, como os conteúdos que eu tenho, né? Até para estar fazendo uma revisão, dando uma melhorada, vendo o que dá para ser melhor e como fazer melhor. Mas na semana passada, o que aconteceu? Na semana passada eu comecei a... Quando ela acabou, né, que eu não vi que ela estava acabando, aliás, eu tenho até que pedir para marcar para mim aí, ó, quando estiver acabando, para você me avisar, fazendo um favor, porque hoje eu não estou sozinha, eu estou com minha super equipe enorme, né, Maria? Agora eu já vou mandar mensagem para você aqui. Eu acabei a live falando sobre, quando eu ia começar a falar sobre a felicidade segundo Aristóteles, eu ia dar era até o finalzinho da live falando sobre uma dica sobre o que seria a felicidade segundo Aristóteles, o que Aristóteles falava sobre a felicidade, que eu acho algo assim sensacional, sensacional simplesmente. Eu vivo me deleitando nesse texto de Aristóteles, porque é uma coisa fantástica. Mas já que hoje então nós vamos falar um pouco mais sobre felicidade, então na verdade eu quero trazer um pouco maior, né? Então não vamos falar só da felicidade, porque lógico que nós vamos alongar um pouco em Aristóteles, porque não tem nem jeito, né? E ele acaba sendo fora da linha, ele é fora do normal, mas vamos falar um pouquinho sobre alguns filósofos mesmo. A felicidade, como ver a felicidade, né? Alguns filósofos que a gente vai tá trazendo. Eu queria perguntar se como tá o som tá bom? Boa tarde, tudo bem? Ó, sejam bem-vindos, viu? É um grande prazer sempre, sempre estar aqui. Então eu trouxe uma... Hoje eu trouxe até um esboçozinho pra mim não me perder, sabe? Porque eu vou, quando eu começo a falar, eu começo a falar, e de repente tá eu perdida na blá, 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 blá. Então vamos lá. Segundo Sócrates, vamos começar, por exemplo, por Sócrates. Aliás, tem um antes, né? Um dos primeiros relatos que a gente vai extrair mesmo dentro da filosofia a respeito da felicidade é Tales de Mileto, né? Tales de Mileto falava que a felicidade para ele era ser feliz, era ter corpo forte e são, boa sorte e alma bem formada. Se você for olhar dentro dessa fala de Tales de Mileto, que grandiosidade que existe aí por trás. Mas eu quero discorrer um pouco mais no resto dos filósofos para a gente fazer um comparativo até daquilo que eles concordavam e quem não concordava com isso, até para a gente colocar aí um... Ei, tudo bem? Até para a gente... Eu coloquei antes, né? Coloquei antes de entrar na live, eu coloquei aqui um... E aí, o que você acha? O que é felicidade para você, né? Tá no meu story aí. Aí é muito interessante porque a gente vai falar sobre esse assunto e você vai vamos falar esse assunto bem aberto. Para quê? Para você identificar o que para você faz sentido, né? Que eu acho que é mais importante. Porque isso aqui é o pensamento de alguns filósofos, aquilo que eles achavam, aquilo que eles acreditavam. E o que eu acredito, como de fato, é a felicidade, ou o que eu acredito me domina. As nossas crenças, elas realmente nos dominam.
Aquilo que eu creio é aquilo que eu vou criar. Então, deixar isso aberto. Sócrates, vamos lá, Sócrates falava, Sócrates é o criador da frase conhece-te a ti mesmo, né? E Sócrates, para Sócrates, a felicidade é o homem que olha para dentro de si. Isto era felicidade para ele, o autoconhecimento. O homem que conseguia realmente estar com ele mesmo, olhava para dentro de si. Porque quando você olha alguma coisa, quando você realmente está olhando para alguma coisa, você entra em estado de contemplação, você observa. Se você for olhar, por exemplo, uma caneta, uma caneta aqui, uma caneta, uma Bic, tá? Maravilhosa. Só que você vai notar, ela é toda dourada. Aí você vai olhar embaixo, ela é azul. Você vai notar que ela é azul, ela não é preta, porque tem ela preta. Então, assim, quando você olha para dentro de si, Sócrates, ele colocava isso como o homem sendo feliz. Um homem feliz é aquele que realmente consegue olhar para dentro de si. E a felicidade para ele não relacionava só apenas a satisfação e os desejos e necessidades do corpo. Para Sócrates, a felicidade era principalmente o vínculo com a alma. Era o olhar mais profundo, né? Segundo ele, a alma era só um veículo. O corpo, né? O corpo era um veículo para a alma. Então, ele sempre falava que uma alma justa e virtuosa era uma alma feliz. Justa e virtuosa era uma alma feliz. Antístenes, que é discípulo de Sócrates, ele falava para ele felicidade ligava a ideia de autossuficiência. Olha que interessante. Autossuficiência, que no grego quer dizer autarquia. Tá? E autarquia é a mesma coisa de significar sobre poder sobre si mesmo. Olha as ligações do que os filósofos achavam a respeito de felicidade. Está completamente ligado a algo que está diretamente comigo mesmo. O meu eu pessoal, o meu indivíduo mesmo. Eu como indivíduo, meu individualismo. E não é um individualismo egoísta, não. É eu como um ser humano mesmo, como um ser humano em toda a essência. Né? Um ser humano que tem um corpo, que tem uma alma, e um ser humano que tem um espírito. Ei, Marileia, seja bem-vinda, meu amor. Beijo grande, grande, grande pra você, viu? E a gente tá aqui falando um pouquinho sobre felicidade, tá? Bem interessante. Para Platão, que também era discípulo de Sócrates, tá? Ele acreditava que a função da alma é ser virtuosa e justa. Quer dizer, os dois discípulos estavam tendo a mesma visão do mestre, e que é muito normal. Mas, acima de tudo, eram dois filósofos gigantescos e que com certeza só aceitaram, talvez, concordaram, estiveram de comum acordo com aquilo que também experimentava, né? O homem que exercia a virtude e a justiça, ele obteria a felicidade. Assim era a ideia de Platão, tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho em Aristóteles. Aristóteles é muito interessante. Por quê? Porque Aristóteles ele tem todo ele tem um livro inteiro. É um livro que ele escreveu para o filho dele, chama Ética Nicômaco. E aí ele começa fazendo esse livro falando sobre que a felicidade, ele reconhecia ela como uma regra de um conjunto de necessidades, né? Que é saúde, liberdade, em vez de escravidão, né? A situação socioeconômica, considerando a política como uma extensão da ética.
A ética para na época, né, a ética para a filosofia antiga, ela era responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem e disciplinam e orientam o comportamento humano, tá? Então, assim, eles, como filósofos, eles trabalhavam exatamente isso. Com os seus discípulos, com os seus alunos, era exatamente essa questão de disciplinar mesmo, de ordenar, né? E quando ele fala que felicidade estava ligado com elementos básicos, por quê? Porque se a gente estiver aqui, por exemplo, conversando a respeito de felicidade, se você chegar num lugar levando a sua boa nova, né? Você vai chegar num lugar onde as pessoas estão passando fome. E você vai virar para ela e vai falar assim: você precisa olhar para dentro de si. A pessoa está passando fome. Tem como você discutir felicidade com uma pessoa que está passando fome? Felicidade para ela vai ser comida. Não vai ser olhar para dentro de si. Porque dentro dela só se pede o quê? Sacia-me, sacia. Não é verdade? Ele fala a liberdade em vez de escravidão. Nós não sabemos de fato o que é escravidão. Graças a Deus, nós não sabemos. De fato, a gente tem uma vida muito livre. Nós temos a oportunidade, essa nossa geração principalmente, ela tem oportunidade. Olha, eu aqui abrindo um vídeo ao vivo e falando com vocês sem que ninguém entre e me questione. Eu estou aqui livre e à vontade para falar sobre as minhas ideias. Então, assim, é muita liberdade. Mas a gente pode levar em consideração o pouco da liberdade, porque não foi completamente, mas que essa pandemia nos tirou. E quantas pessoas estão se sentindo realmente mal. A quantidade de suicídio que aumentou, a quantidade de morte de mulheres, a quantidade de agressão familiar, de divórcio. Por quê? Porque as pessoas elas se sentiram realmente escravizadas dentro de um lugar. Porque, na verdade, se isso está acontecendo, é porque elas não davam conta de estar dentro do mesmo lugar que as outras pessoas estavam. Então, assim, quando se tira um pouco da liberdade do ser humano, você vai perguntar para ele, chegar perto dele, vai discutir, você precisa de olhar para dentro de si. Ele vai querer simplesmente ser livre. Mas quando eu falo aqui, quando Aristóteles fala que com certeza, ele fala de uma escravidão muito mais séria, né? Porque com certeza naquela época tinham escravidões muito mais sérias. Escravidão de verdade, né? O que a gente realmente fala. E ele também falava a situação socioeconômica. Por quê? E considerava a política como uma extensão da ética. Porque para a filosofia, a ética era exatamente o que eu falei aqui, né? A parte da filosofia responsável por investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam, né? Então ele falava, Aristóteles foi um que lutou muito em relação a colocar todos esses direitos, todas essas coisas que eu estou falando aqui como direito básico para a sobrevivência do ser humano, colocando isso como uma coisa política, né? Os governadores, os que governam, né? Eles tinham que ter o trabalho ligado a dar esse tipo de suporte mesmo a todas as pessoas, né? O básico hoje, né? Os direitos que o ser humano tem, esse direito de ter saúde, de ter alimento, de ter casa, de ter um teto para morar. Então, assim, tem muitos direitos que, infelizmente, até hoje a gente não vê eles sendo completamente cumpridos. Mas a, a lei nos dá isso, né? Tá alto, baixo. Aristóteles defendia que os humanos deveriam ter a ética como uma atitude permanente. Pode falar? Em um senso de prática no dia a dia. Vamos falar um pouquinho a respeito aqui da ética. A ética como prática no nosso dia a dia. Então,
que que acontece? Tá tudo bem. Até agora, os filósofos que a gente veio falando sobre o que eles defendiam aqui como felicidade, eles colocam a ética. Né? Se a gente for colocar a ética no dia de hoje, por exemplo, se a gente for buscar um pouco da ética, né? Para a gente pensar, a ética é um conjunto de regras, né? De valor que o homem tem, de moral que o homem tem. E ética é uma coisa muito pessoal, mas isso também está muito ligado com a sociedade que você nasceu, está ligado com o grupo que você vive. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu sempre falo um exemplo, por exemplo. Mas uma coisa básica que é ético e que muita gente não acha. Como jogar lixo na rua. Não é verdade? Quantas pessoas que você vê fazendo isso com total normalidade, o que pra mim é uma afronta, um susto que eu tomo quando alguém simplesmente pega alguma coisa no chão, joga em bola e joga no chão. Tipo, meu Deus, não é? É o mundo que a gente vive. Então, assim, tem muitas coisas. E é cada um que vai ter que ter essa decisão de ser ético ou não. Tem outras coisas, é lógico, evidente, tirar a vida de uma outra pessoa. Só que isso você vai preso. Mas tem gente fazendo. Roubando o que é dos outros. Tem muita gente fazendo. Mas a lei aí entra com mais rigor nesse tipo de coisa. Tem que ser feito escondido direito, senão você vai ser pego. Mas você não vê você sendo multado porque você jogou lixo na rua, aqui no Brasil. Mas deveria. E outras coisas a mais, né? Que deveríamos ter ética. Por exemplo, tem certos comportamentos que você vai ter na frente de pessoas que são muito mais velhas do que você, por exemplo, que às vezes você deveria pensar no outro, olhar o outro com um certo carinho, com um certo respeito, pensando que se você vai levar a escândalo a alguém, então você não vai fazer, mesmo que aquilo não signifique um escândalo para você. Mas para você chegar ao ponto de saber que aquilo, sentir que aquilo não é um escândalo para você, mas que para o outro, para mim é. Se para o outro é escândalo, então eu vou deixar de fazer na frente dele. Por quê? Só porque eu quero ser ético. Né? Não causar escândalo. Então são coisas assim pequenas que eles discutiam. Isso era completamente discutido, até como hoje é discutido tantas coisas, né? Ser ou não ser, essa questão de, né? Se você for entrar dentro de uma conversa filosófica, por exemplo, você fica piradinho com como que o pensamento deles estão sempre em dúvida mesmo de alguma coisa que para mim já está resolvido, né? Tipo, dentro da minha santa ignorância filosófica, ah, tá beleza, tranquilo. Aí você chega, eles começam a discutir, assim, tá longe, mas dentro dessa questão da felicidade, a ética, a moral, a, a alma são coisas que estão de fato muito ligadas. Então, Aristóteles colocava o livro dele, Ética Nicômaco, ele começou uma investigação nas ações humanas. Né? Ele escreveu esse livro deixando para o filho dele como um legado mesmo de vida, deixando, né, todo um testamento de boas coisas a serem feitas. E aí ele coloca assim, segundo ele, toda ação, todo propósito e toda arte visa um bem. Toda ação visa um bem. Por exemplo, a medicina, né? Aprender a questão total da medicina. O bem dela é visar a saúde. As pessoas que estão ali fazendo estratégias mesmo, tipo nas guerras, nas embarcações, né?
Tem toda uma estratégia. Nós aqui, por exemplo, que estamos falando sobre autoconhecimento, por exemplo, a gente precisa sim montar estratégias. Por exemplo, a gente deu aquela Ei, Jô, boa tarde, tudo bem? Grande beijo para você. A gente está aqui falando um pouquinho sobre felicidade. Quando você monta quando eu coloquei, por exemplo, o diário de bordo, né, que a gente tem falado aqui mais vezes a respeito do diário de bordo. O diário de bordo é uma estratégia. É uma estratégia para você conseguir chegar a algum lugar, né, com uma Ei, Nara, meu bem, tudo bem? Seja bem-vinda, coração. E é uma forma de você chegar a uma vitória, né? Então a estratégia visa um bem. Qual que é o bem da estratégia? A vitória. Um violinista, por exemplo, o cara que vai tocar um violino, a música, a arte do saber tocar, aquilo vai visar qual o bem? É a arte, né? É o som sair, é encantamento da alma. Música é encantamento. Música, tá? Eu tô falando de música, encantamento da alma. Então ela tá sempre visando um bem. E Aristóteles afirma que todas as ações apontam para uma ciência e a ciência de alcançar um bem. Todas as ações humanas. Aí você pergunta, não, mentira, tem ação demais humana aí, que coisas assim horrorosas acontecendo. Sim, é verdade, mas nós estamos falando aqui de felicidade. Então, estamos falando do homem na essência dele, na pura essência dele. Ele foi criado para o bem. Ele foi criado para ser bom e para fazer o bem. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos onde que existe uma... Eu vou usar uma palavra assim... triste, mas uma monstrificação do ser humano. É uma bagunça. Ei, Libes, tudo bem, Libiane? Beijo, beijo grande, seja bem-vinda. E aí o que acontece? E ele vai, eu acho super interessante essa parte, porque ele fala que todas as nossas ações, ela tem um porquê. Qualquer ação sua, ela tem um porquê. Não existe nada desconexo na nossa vida. Nada, nada, nada. Tá? Todas as nossas ações, elas estão ligadas a alguma coisa que, em primeiro lugar, é meu, está ligado comigo. Tá? Desde a nossa, a gente entra um pouquinho na psicanálise aí, porque aí essa parte você vai ver que vai entrar um pouco na psicanálise. Você, como ser humano, desde que você foi pensado, gestado, criado, nascido, a primeira infância, a segunda infância, a adolescência, você cria um monte de características que vai formando quem você é. Semana passada eu estava falando exatamente isso. O ser humano é o único ser que nasceu em aberto. Né? A gente tem uma estrutura... Que linda! Muito obrigada, viu? Eu agradeço mesmo. Hoje eu quero que esse assunto, então, fique guardado bem gostoso dentro da nossa alma, porque falar sobre felicidade é algo assim que parece simples, mas de uma certa forma é tão complicado, porque a gente está sempre buscando a felicidade e, na verdade, a gente não sabe essa resposta. E essa resposta ela está dentro de nós. Então, assim, hoje eu estou aqui discorrendo um pouquinho sobre o que os filósofos falavam, né, sobre felicidade. E a gente vai acabar chegando, a gente tentar chegar aqui no que é felicidade para mim. Como eu posso fazer isso acontecer na minha vida. Então eu estou aqui. Aristóteles questionava na existência de um bem supremo. Ele sempre questionou isso, que existia um bem supremo. E um bem que diante de todos os bens há um que seja um bem maior, tá? As nossas ações estão sempre ligadas a um bem. A gente sempre faz uma coisa a partir da busca por um bem. O ser humano dentro da sua normalidade, tá? E
E até o ser humano, quando ele está completamente desvirtuado mesmo, completamente divergente daquilo que ele é, que fazem tantas coisas ruins, na cabeça dele, no pensamento dele, ele está fazendo um bem para ele mesmo. Pode ser um bem egocêntrico, egoísta, maldoso, mas ele vai estar buscando um bem para ele mesmo. Na cabeça dele, aquilo vai ser bem para ele. Né? Mas aqui a gente está, como a gente está falando de felicidade num ângulo muito maior, a gente pensa que o bem, quando se fala da ética, quando se fala da moral, quando se fala da virtude, da justiça, aí eu vou ser feliz quando eu estiver pegando todos esses. Mas assim, é muito interessante. Deixa eu continuar aqui antes que acabe aí, encerra isso, eu não acabei novamente, por quê? Ele chegou à conclusão de que esse bem era a felicidade, o bem maior. Tudo era um bem, mas existia um bem maior. O bem maior era a felicidade. Então, esse ser humano que vai se construindo, porque é um ser humano que ele nasce com uma estrutura, já nasce com uma estrutura, é lógico, né? Igual eu falei semana passada. Ele nasce dentro de uma família, com uma língua, com uma cultura, né? Isso é entranhado nele já. Mas como ele é um ser humano aberto, ele vai fazendo o quê? Ele pode aprender outras línguas e agregar isso na sua vida. Ele pode estar numa cultura, mas viajar e mudar de país e outras coisas e agregar outras culturas, né? Ele é aberto. Então, quando a gente fala sobre essa construção de personalidade, essa construção de tudo que a gente faz tem um porquê, todas as minhas ações, elas têm um porquê, porque eu estou fazendo isso, tem um porquê que foi construído por mim mesma, a partir de mim mesma, foi criado, eu fui criando aquilo como meio de sobrevivência, como uma forma de ser feliz. O homem está sempre em busca de um bem maior, e o bem maior, segundo Aristóteles, é a felicidade. E aí ele fala sobre invariável empiricamente o ser humano confunde a felicidade com um monte de outras coisas. A felicidade real com um monte de outras coisas. Ei, Érica, amor, seja bem-vinda, viu, meu bem? E aí ele vai entrando nessa investigação sobre o ser humano, ele descobre três tipos de vidas que o ser humano escolhe viver. Dentro dessa construção de personalidade, dessa forma de eu querer viver, de para mim o que é bom e de como que eu vou sobreviver e nessa batalha, nessa guerra que é viver a vida. Então ele coloca três, que é a primeira vida, que é a vida dos prazeres, a vida agradável, a vida dos prazeres. E segundo ele, esta vida ela é comparada a uma vida de escravo, a uma vida animal, porque é os desejos que vai me dar prazer carnal, né? Comida, bebida, roupa, sexo, viagens e muita festa, etc. E tal. Tá bem ligado nesse tipo de situação. Então, ele comparava esse tipo de pessoa a que tinha uma vida de escravo. Por quê? Porque a vida deles estavam ligados, a felicidade deles estavam ligados a coisas, a outros objetos, fora dele mesmo. Então era escravo, porque ele necessitava de outras coisas para ele poder ser feliz, para ele poder se sentir bem e sentir assim que eu estou feliz. Quando eu faço isso, eu sou feliz. E eu acredito que esse tipo de pessoa que tem esse traço deve estar sofrendo muito, por exemplo, na pandemia, porque ficou preso. Né? Então deve estar sofrendo, porque são pessoas que têm uma necessidade enorme de estar se esbanjando, né? E acaba criando uma vida de escravo, uma vida animal. Animal por quê? Porque está ligado completamente só na carne, no homem físico, né? Biológico, fisiológico. Aí tem a outra vida, que é a vida política, né? Que essa vida era a busca de reconhecimentos e honrarias. E aí Aristóteles coloca que esta vida ela está completamente ligada,
que o homem que vive essa vida, ele jamais ia conseguir alcançar realmente a felicidade. Porque a felicidade dele está sempre nas mãos de terceiro. Ele nunca vai conseguir, de fato, ter. Porque quando o homem busca honrarias, aplausos, quando o homem busca ser visto pelas outras pessoas, e é isso que o deixa feliz, ele vai estar sempre dependendo de outras pessoas para que a felicidade dele aconteça. Então, é mais uma, mas é um dos meios de felicidade que muitas pessoas vivem. Né? E antigamente, né, lá na época de Aristóteles, ele colocava como a vida política. Né? E se a gente for levar em consideração hoje, vocês vão ver que realmente a vida política hoje ainda é só, acho que deve estar só apodrecida um pouco mais. E ele coloca a terceira vida, que é a vida contemplativa. A vida contemplativa é a vida filosófica, a vida intelectiva, né? E nesta vida, Aristóteles dedicou uma investigação ainda muito maior para falar a respeito disso. E é sensacional, acho que é isso que mais surreal de tudo que eu vou falar aqui, é exatamente essa parte. Ele fala que a felicidade é um bem em si. Então a felicidade ela é autossuficiente. Ela é um bem em si. Ela é autossuficiente. A felicidade não precisa de nada para ela ser a felicidade. Então, quando eu busco os bens materiais, os bens carnais, os prazeres, ou eu busco a reverência, as honras, eu não estou buscando de fato a felicidade, porque a felicidade ela é autossuficiente. E aí ele fala que para alcançar uma mostra maior, rigorosa sobre a felicidade, seria necessário o homem saber que ele tem uma função. E aí ele começou essa investigação. É muito interessante isso, por quê? Porque ele fala que o que é a função que o homem tem, que é só o homem que tem. Mais ninguém, mais nada. Tá? Aí a gente vai colocar aqui, por exemplo, uma questão aqui. O animal. O homem é um ser vivo, né? Nós somos seres vivos, tá? O animal também é. O animal também é um ser vivo. As plantas também são seres vivos, não é verdade? E aí ele foi discorrendo essa questão do que por exemplo, as coisas que a gente tem e que outros objetos, né, os animais, as plantas, tudo também tinha. O homem faz isso, mas também faz. O homem nada, o peixe nada, sabe? Esse tipo de coisa. E aí ele chega batendo na tecla que a conclusão que o supremo bem, o bem maior, mais precioso, e só o homem que tem, é que é o bem, que é a razão, tá? É o pensar. O único que pensa, que tem racionalidade de escolher, de fazer da sua vida uma coisa ou outra, é o ser humano, é o homem. Eu adoro uma parte de Rui Maria, que é um filósofo sensacional, tá? Contemporâneo, sensacional mesmo. Ele escreveu um livro sobre a felicidade humana. Quando eu estava fazendo esse trabalho, eu realmente bati muito em cima desse livro, que foi muito maravilhoso, me ajudou muito. E ele fala, super interessante, que um cachorro, por exemplo, né? Você não vê um cachorro dormindo e chorando e falando, eu não devia ter latido daquele jeito. Ele não tem, ele nasceu, ele é um cachorro e ele vai ser um cachorro até morrer. E ele não tem que ficar preocupando com a vida dele. Meu Deus, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Não! Se ele tiver que... O instinto, ele tem ânima, né? É um ser vivo, mas os instintos dele é natural. Não tem essa coisa. O homem não. O homem fala uma coisa e fala, não devia ter falado aquilo. Meu Deus, será que eu fiz bem? Gente, essa razão. Agora tem um homem também, ele vai pensar, não, eu vou fazer desta maneira, porque desta maneira vai ser melhor. Dessa maneira eu machuco menos pessoas, dessa maneira eu vou estar melhor na situação, vou ser uma pessoa mais feliz. Então, assim, a gente raciocina. O raciocínio é o bem maior. E aí ele fala...
que a razão é um certo modo virtuoso que leva o homem a ser feliz. A felicidade não é algo transitório. E foi, aliás, esse debate que foi o que eu mais bati lá na minha dissertação. A felicidade, ela não é transitória. Por que, que eu quis tanto falar sobre esse assunto? Nós estamos vivendo hoje um momento de muita pressão psicológica. E assim, essa pandemia, se ela não atingiu você até hoje, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque uma mudança brusca desta de uma vez, por mais eu, por exemplo, eu adoro ficar dentro de casa. Eu não tenho essa preocupação de ter que ir pra rua, tá? Hoje eu vivo uma vida muito mais contemplativa, tá? Aprendi direitinho que o Aristóteles é o que eu mais gosto mesmo de viver, de estar lendo, estudando, fazendo meus trabalhos e contemplando mesmo, sabe? O que há de belo, de pequeno, de novo, mas não deixou de ser não está deixando de ser uma coisa que também sufoca, que dá uma ansiedade às vezes, o direito de ir e vir, né, essas restrições todas, a gente vendo tantas notícias ruins rodando, por mais que você não queira, não vou ligar porque eu não quero ver, mas a verdade é que às vezes começa a acontecer perto da gente certas situações que você vai ver a coisa acontecendo. Então assim, a gente vê como que a economia do Brasil tá, e aí você fica pensando, meu Deus do céu, aonde que isso vai chegar? Então, assim, é uma coisa que vai dar um certo incômodo, vai. Mas quando você, mesmo diante de todas essas situações, se você souber lidar de fato com uma vida feliz, com a sua razão, com isso que é algo só do homem, que ele tem a condição de criar. Quer dizer, mesmo diante de qualquer situação, eu não estou bem hoje, eu estou em sofrimentos que eu estou passando por essa e por essa situação, mas isso não significa que a minha felicidade acabou. Por quê? Porque eu sou uma pessoa feliz, porque eu sei fazer momentos de alegria dia a dia na minha vida. Então, assim, como eu olho, eu tava falando essa semana, eu e a Leda, né, na live de quarta, falando sobre o diário de bordo e a gente falando sobre a alegria. Que a alegria é pequenos gestos, é saber olhar nas pequenas coisas, nas coisas mais minúsculas da nossa vida e extrair dali momentos de alegria. E quando você sabe extrair das pequenas coisas momentos de alegria, você vai estar sendo feliz. E você vai saber olhar momentos de tristeza e momentos de alegria. Eu tive momentos de tristeza no dia, tive momentos de sofrimento? Tenho, a vida vai ter sofrimento. Mas eu tive momentos de alegrias também. Por quê? Porque eu tô aqui, eu tô respirando, eu estou tendo condição de ir e vir. Olha, tem um amigo meu, ontem eu estava conversando com a esposa dele, que ele foi mandado para o Pará para trabalhar lá. E ele liga para ela e fala com ela, gente, vocês não têm noção do quanto nós temos que agradecer a Deus pelo que a gente tem, a gente não tem noção. Ele falou que ele está num lugar onde que a pobreza é uma coisa fora da noção. Ele está bem nessas beiradas de divisão entre países aí. Então, assim, ele está completamente escandalizado com a pobreza, com nada que as pessoas têm. Como que as pessoas vivem de forma tão pior do que a gente está sempre reclamando. Então, na verdade, é isso que acontece. A gente, às vezes, não vê o bom. A gente está sempre sofrendo e, às vezes, a gente tem tanto mais que outras pessoas. Que o que a gente tinha, talvez, ia ser a grande fortuna que o outro ia ter. Na verdade, é essa. Então, ele fala assim, os homens são racionais. E isso nos faz ter algo em comum. Nesse sentido é que a felicidade não é transitória. Ela é permanente por um modo de vida. Quando o homem busca este modo de vida, o uso da razão, ele se encaixa dentro desse ambiente que é a vida contemplativa, a vida intelectiva e filosófica. Quando você está dentro desse tipo de vida, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a contemplar tudo. Você vai começar a dar valor para as pequenas e minúsculas coisas. É muito interessante, por quê? Porque quando a gente não está pensando nisso, vamos voltar um pouquinho no que ele falou.
O ser humano tem três tipos de vida. Aquele ser humano que tem a vida dele, a felicidade para ele está nos prazeres. Eu queria até fazer essa pergunta para vocês aí que estão aí. Pega aí, digita aí, por exemplo, o que vocês acham de felicidade? Felicidade para vocês. O que vocês acham da felicidade? O que seria? Quando você está realmente feliz, vamos colocar uma coisa séria aqui, né? Antes de falar feliz. O que te traz alegria? Por quê? Porque felicidade não é transitório. Felicidade é estar feliz. É ser feliz. Indiferente dos problemas, das dificuldades que a gente passa no dia a dia, se eu alcanço uma vida feliz, que é felicidade, problemas, dificuldades não vão me tirar aquele estado de presença, o estado de estar feliz. Eu vou saber lidar com o momento ruim e com o momento bom, sem deixar que o momento ruim atrapalhe o momento bom, que desapareça com o momento bom. Então você pensa, as três vidas, vamos passar por elas rapidinho aqui, as três vidas. Pessoas que estão ligados, que a sua vida de felicidade está ligada completamente nos prazeres, nos grandes prazeres. A gente tem, por exemplo, alguns filósofos, como por exemplo Immanuel Kant, ele define felicidade como condição de ser racional no mundo. Concordando com Aristóteles, é lógico, evidente. Também acho que ninguém tentou discordar de Aristóteles, não. Acho que ninguém. Mas ele coloca que sendo colocado no âmbito dos prazeres e do desejo, não tendo nada a ver com a ética. Quer dizer, entendeu? A ideia de Kant, ela realmente distorce quando ele coloca aqui. Ela está ligada no âmbito do prazer e dos desejos, e não na ética. Por quê? Porque para ele, isto era felicidade, uma vida de muito prazer, essa vida de satisfações do corpo, me dar várias satisfações. Eu quero essa roupa, tenho satisfação em comprar, então eu vou sair comprando, e é o que me dá satisfação mesmo. Quantas e quantas vezes, nós mulheres, principalmente nós mulheres, que às vezes a gente tá estressadíssima, não deixa sair de casa. Tem que prender a mulher dentro de casa quando ela tá nervosa, porque ela vai na loja e compra um monte de coisa, chega em casa, ela nem veste, mas ela quis ir lá e comprar, porque para substituir. Outra coisa, eu trabalhei durante 20 anos nessa área e eu sei, quando a mulher chegava lá no salão, de repente com o cabelo aqui, corta aqui, Meirinho, eu falava, não, você tá fugindo da cadeia. Terminou com quem? Separou? Porque às vezes contava tudo no cabelo. Desconta nelas, né? Naquilo que pode ser visto, naquilo que pode ser pegado, naquilo que pode ser sentido externamente, né? Então a pessoa fala, eu tô até mais feliz. Aí vai, beber, por exemplo, beber é uma busca de ser feliz. Para muitas pessoas aquilo vai me dar felicidade. Mas eu estou buscando nas coisas. Então, se eu não tiver aquela coisa, se me for tirado realmente aquela coisa, então eu estou numa condição fadada a estar infeliz. Por quê? Porque a minha felicidade está ligada em algo que é para eu ter, pegar, usar, usufruir. A minha satisfação está... eu só sou feliz quando eu estou viajando. Gente, ninguém consegue passar a vida inteira viajando. Então, você vai ter momentos de felicidade? Não. Felicidade não é transitória. A felicidade é um bem em si. Eu tenho felicidade ou eu não tenho felicidade. Eu quero até entrar muito sério numa outra questão. Vamos de novo na segunda, né? A vida das honrarias. As pessoas que a felicidade para elas está completamente ligado em ser aceito pelos outros, em ser visto pelos outros, em ser honrado, em ser acenado, aplaudido, que é a vida das honrarias. Se você não tem quem faça isso por você, se você, por exemplo, um Trump na vida, por exemplo, né? É Trump? O presidente dos Estados Unidos, que eu acho que é Trump mesmo, sei lá. Ele é honrado, aplaudido. Aí ele cai. Pensa, ele cai.
Não estou falando que vai cair, estou falando que cai e acaba com a carreira, etc, etc. Entra em total desespero. Por quê? Porque é um homem que a vida... Não estou falando que ele é, tá, gente? Eu tô falando assim, pensa em pessoas que já chegaram em altos patamares e que foi tirado. Por quê? Porque aquilo não dependia só dele. Se dependesse unicamente da pessoa, para ela, aí é diferente. A única felicidade, a única vida que te garante uma felicidade contínua é a vida contemplativa, porque esta é aquela que você faz. Essa vida contemplativa, você independe de coisas, independe de outras pessoas. Ela você depende de quem? Você depende somente de você, que é a vida que você vai estar contemplando. Aí quando eu falo assim, você depende de você, pode ficar parecendo assim que você depende de você, então você não precisa de mais nada. Ou a vida contemplativa é a vida que todos os monges da igreja viveram. Os santos da igreja, estou falando da igreja católica, tá? Que é a igreja que eu sou. Eles foram contemplativos. Teve uma pesquisa, há não sei quanto tempo atrás, isso eu não lembro a data exata, mas foi feita uma pesquisa sobre pessoas que eram mais felizes no mundo. Foi feita essa pesquisa. E nessa pesquisa eles acharam, e foi cientificamente provado, porque na verdade foi uma entrevista, foi uma pesquisa feita mundialmente, e aí eles descobriram que as pessoas mais felizes que passaram pelo mundo eram os santos. E que muitos foram martirizados. E aí você vai olhar, por exemplo, a vida de São Padre Pio, por exemplo. Vou dar um exemplo de São Padre Pio, que ele está aqui, né, bem novinho, bem fresquinho. São Padre Pio passou 50 anos com as feridas, com as chagas, né? Ele tinha aquelas chagas, a dor e o ferimento estava ali, pensa o incômodo que era, tá? E perseguido durante 50 anos, perseguido. E nada tirou a felicidade dele. Nada tirou a felicidade dele. Então, assim, vocês vão notar que felicidade está muito mais ligado a como eu crio, a como eu faço, como eu dou razão para a minha vida, do que o que eu tenho, o que eu consigo. Porque, na verdade, uma pessoa... Não é errado, é óbvio que não. É errado as pessoas comprar, ter as suas coisas, chegar em grandes patamares, né? Presidente, famoso, isso não existe erro. A diferença é aonde eu coloco a minha felicidade, aonde eu coloco, onde que eu ponho a dependência da minha vida. Aí é que tem a diferença. Se o dinheiro é o que eu dependo para eu ser feliz, eu estou dependendo de uma matéria que está fora de mim. Se a comida é o que eu dependo para ser feliz, eu estou dependendo de algo que está fora de mim. Agora, quando o uso da minha razão, o bom uso da minha razão, de ser virtuosa é o quê? É estar contemplando, pensando, agindo para que eu tenha uma vida honesta, correta, ética, moral. E aí você vai pensar que isso não é tão fácil de só falar, né? Por quê? Porque tem um monte de coisa por trás disso, tem muita coisa. Tem todo um histórico de vida, toda uma estrutura de como eu fui parar a ser desse jeito. Por que eu cheguei a ser assim? Só que isso não justifica que você vai passar a sua vida inteira dando desculpa que eu fui criada muito mal, eu não tive educação direito, os meus pais eram muito ruins, eu fui molestada. Tem muitos casos que a gente vai ver que as pessoas dão muitas respostas péssimas, escolhas muito ruins diante de situações que elas vão colocar o resto da vida aqui como culpa por causa de uma outra situação. E toda situação que está fora de você é resolvível, tudo.
Se tá fora de você, dá para você resolver. Você tá me entendendo? E o que tá dentro de mim também dá para eu resolver. É uma questão de assumir essa situação e falar: eu quero ser feliz. Eu quero realmente ser feliz. Indiferente de qualquer coisa. Indiferente do que está me acontecendo, pode estar acontecendo o pior de todas as coisas. Eu preciso ser feliz. E deixa eu falar com vocês uma coisa aqui muito interessante. Todos esses filósofos que eu acabei de falar aqui, né? Eu tenho até mais aqui, né? Tem uma aqui até que eu quero falar, porque São Tomás, Santo Agostinho, porque Santo Agostinho e São Tomás de Aquino foram dois filósofos de extremo, tá, total, que quase não trabalharam essa questão, a questão da felicidade. Ficou mais ou menos quase 1.200 anos com esse assunto não sendo muito trabalhado, para vocês terem ideia, não, com os filósofos não trabalhando isso muito. Porque, na verdade, a questão de São Francisco, de São Tomás de Aquino, por exemplo, ele simplesmente falava: só Deus satisfaz. Mais nada. A felicidade para ele era Deus. Acabou. E ele era um homem que vivia completamente de uma vida contemplativa, sem honrarias. E foi honrado, e muito honrado, né? São Tomás de Aquino não se dá para discutir sobre ele. Ele é sensacional. Ele estudou Aristóteles demais da conta. São Tomás de Aquino era um aristotélico de raiz. E Santo Agostinho era muito platônico, então estudou muito Platão e Sócrates também. Mas Santo Agostinho falava: todos certamente queremos ser felizes. E não existe no gênero humano pessoa que não concorde com essa proposição, mesmo antes de ser formulada por inteiro. Então, a vida feliz para Santo Agostinho era a vida dos bem-aventurados. Se você vivesse as bem-aventuranças lá do Evangelho de São Mateus, né? Evangelho de São Mateus 5, as bem-aventuranças, ele falava: ali é a felicidade, o ser humano encontra a felicidade ali. Mas se você for lá nas bem-aventuranças e tá dando uma olhada nas bem-aventuranças, você vai ver bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E se você for olhar as bem-aventuranças, a dinâmica das bem-aventuranças, entrando nela de uma forma, é uma coisa surreal, é extremamente filosófica, uma coisa fantástica, 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 fantástica. Então aí você vai ver que você precisa de ter a vida contemplativa para você estar fazendo isso. Porque se você simplesmente não para viver uma vida onde você vai começar a dar valor às coisas pequenas, porque, gente, é muito nas coisas pequenas que a nossa vida faz sentido. Elas fazem sentido muito mais nas coisas pequenas do que nas grandes. Os grandes acontecimentos da nossa vida, eles são corriqueiros. A gente não tem uma vida só de grandes acontecimentos. Eu tenho uma vida que todo dia acontece ganhei na loto, ganhei isso, ganhei aquilo. Não é assim. A vida do ser humano é uma vida simples. O normal da vida do ser humano é uma vida... Olha, o cara pode ser o mais famoso e o mais rico do mundo. Ele tem uma rotina, às vezes, a ser seguida. Até porque uma pessoa que não tem rotina não dá conta. O cérebro humano, ele não dá conta de viver sem rotina. Ele não dá, ele surta. Por isso que quantas e quantas pessoas que você vai ver que é muito famosa, que tem uma vida muito corrida, que tem uma vida sem... E são usuários, assim, frequentes de grande e de quantidade enorme de droga, né, que vivem entorpecidas completamente porque não dá conta da vida que tem. De pessoas que surtam, que adoecem de verdade, né, que enlouquecem realmente. Por quê? Porque o cérebro não deu conta. Então, coloca uma coisa, eu estava falando sobre depende de mim, mas eu queria assim, deixar bem claro que eu acredito profundamente que nós temos um ser que criou o ser humano e que está ali dando apoio para ele o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Hoje, no Evangelho da Missa, falou nada, nem os acontecimentos da natureza, nem as pessoas, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, assim, colocando o amor de Deus e você vivendo uma vida contemplativa,
porque o ser humano em si, ele não dá conta sozinho. Pensa em você, um ser humano que se sentisse completamente só. Sem esse apoio, sem esse sustento. Acho meio difícil. Mas tem gente tentando aí, né? Então, eu acho que cada um é livre para fazer a sua escolha. Mas, e você ter esse cuidado de viver uma vida que você tenha tempo, que você obrigue, é se obrigar mesmo. Porque se você deixar a coisa correr, se você levantar da cama sem uma programação, se você já levantar da cama sem ter feito esse acordo com você mesmo, hoje eu vou colocar minha vida mais no lugar, mesmo que você tenha uma agenda, um planet, você pode ter várias coisas para você tentar organizar seu dia, mas para que você tenha momentos realmente que você comece a notar as coisas, que você comece a observar o andar da sua vida. Nas pequenas coisas você vai começar a notar o quão grande é, o quão satisfatório é viver e o quanto a gente vai ser feliz. Por quê? Porque não estou à espera de grandes milagres para que eu seja feliz. Eu junto pequenas coisas, dou um novo significado para aquilo, começo a contemplar aquilo de uma forma muito mais saudável, com muito mais emoção, uma emoção muito mais saudável, sabe? Que você olha, por exemplo, um filho que levanta de manhã e fala, quem tem filho menor aí, por exemplo, que olha de manhã e te fala uma coisa assim, gente, é a coisa mais gostosa que tem no mundo. De repente seu filho começando a falar e ele vai e solta uma, gente, isso é motivo para ser muito feliz já. Seu filho começa a andar, seu filho tira uma boa nota, são coisas assim, que você vai querer, por exemplo, você vai querer que ele tire boas notas o ano todo, mas todas as boas notas vai ser muito bom. Agora, se ele tirou uma nota ruim e você vai ter aquele momento de sentar para conversar com ele, para aquele momento, gente, aquele momento também é um momento que você vai falar, cara, olha como é que foi incrível, né? Eu montei aquele momento. Por quê? Porque se a gente não vive uma vida contemplativa, a gente vai simplesmente empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Olha, eu vou me despedindo de vocês. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a razão de cada um aí, para pensar o que vocês acham, como que vocês pensam, o que vocês podem estar realmente trabalhando em vocês mesmos, para que vocês tenham uma vida muito feliz, porque esse realmente é o desejo do meu coração. O meu maior legado hoje, que eu quero deixar de verdade, são pessoas mais felizes, porque eu posso confessar para vocês uma coisa, eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje, muito, muito mais feliz. E eu não tenho ausência de sofrimentos, de tristezas e de problemas, mas mesmo com eles, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu desejo isso demais da conta a cada um de vocês. Eu queria agradecer profundamente a todos vocês que estiveram aí, que ficaram me fazendo companhia, e falar com vocês que quarta-feira de manhã tem live, domingo também tem, e eu vou até tentar começar a fazer mais lives durante a semana para juntar mais material, juntar mais conteúdo. E vai lá no meu canal do YouTube, vai estar lá, se inscreve no meu canal lá, dá um like lá, me ajuda a fazer aquele canal crescer, porque senão o YouTube me tira do ar, tá bom? Então assim, eu conto com vocês, tá? Vocês são os meus queridos mesmo, muito, mas muito obrigada mesmo. Fica um grande beijo do meu coração. Vou colocar um caderninho de pergunta lá, de felicidade, o que vocês acharam, entra, comenta, fala comigo o que vocês acharam, o que vocês estão achando das lives, se vocês querem algum tema pra gente discutir aqui, e se vocês, o que vocês acharam a respeito de felicidade, o que é felicidade pra vocês, tá bom? Um grande, grande, grande beijo, foi um grande prazer estar com vocês.